processo de gravação está tudo certinho. Beleza. Para salvar o PGN, para salvar o vídeo, está tudo jóia. Então, bem-vindo aí ao curso. O Lázaro está dizendo que está tudo jóia, está dando boa noite, o Lucas também, o Olavo também. Beleza, mestrinho? Estamos nós aqui de novo estudando xadrez. Se a gente não ficar bom, ninguém mais fica, né? Porque é de manhã estudando xadrez, é à tarde estudando xadrez, é à noite. Estou achando que até dormindo nós estamos estudando xadrez, hein? Sonhando com xadrez, né? Então hoje nós vamos falar desse curso aqui. O nome é meio forte, né? Eu jogo siciliana, quando eu vi esse livro eu assustei, né? Falei, coitada da minha siciliana. Veja só o que está acontecendo com a siciliana aqui. Vocês estão conseguindo ver o peãozinho do C5? Olha o que acontece com ele. Tem um rolo compressor, tem uma máquina que passa em cima dele. Por isso que o curso, ó, esse Sergei Kasparov, não confundir com o Garry Kasparov, né? Sergei Kasparov é um jogador forte, é um GM, mas está longe, assim, né, de ser um jogador tão forte como o Garry Kasparov, esse campeão do mundo. Vira a capinha do livro. Então, é esse livro aqui que nós vamos trabalhar no curso, né? Vamos ver outras coisas, claro, mas aqui tem uma fotinha dele, né, do autor. E tem muitas partidas. Eu estudei a obra, né, escolhi o que nós vamos trabalhar e já vou mostrar para vocês. Mas antes disso eu vou mostrar a ideia, porque é a ideia desse curso. E4. Qual que vocês acham que é a resposta mais usual hoje contra o E4? E aí, Lázaro, Lucas, Olavo, o que vocês acham que o pessoal tem jogado mais contra o E4? Qual que é a principal resposta? São 10 respostas mais usuais. O Olavo acha que é C5. O Lucas acha que é C5. O Olavo está dizendo que esse curso é totalmente contra os meus princípios. É um jogador de siciliana, né? Então você tem que conhecer o que o branco quer fazer contra a siciliana para você armar a sua defesa aí. Eu também não gosto de cursos com esses nomes. Assim, sei lá, ganhe 20 lances, seja um grande mestre em 30 dias. Isso geralmente não funciona, né? Parece, eu não sei se vocês lembram, que tinha um programa, Caceta e Planeta, que era de humor, né? E tinha lá a famosa Organizações Tabajara. Eles faziam um anúncio, dava até uma carimbada na tela, né? Organizações Tabajara. Pois é. Quando tem esses nomes assim muito fortes e tal, geralmente não funciona muito, né? Mas vamos imaginar assim, nós estamos fazendo um curso, esquece que está sendo atropelada a siciliana, né? E aí nós estamos fazendo um curso estudando uma linha contra a siciliana. Então, olha só, por que é interessante você ter algo contra a siciliana? Porque 40% das partidas começadas com E4 são respondidas com C5. Então, a cada 10 partidas que você joga o seu E4, em 4 delas, as pretas vão responder C5. Então, C5 é uma possibilidade. São 10, geralmente. O que o pessoal joga além de C5? E5. Então, se você é um jogador de E4, você tem que ter uma resposta também por E5. Perfeito? Duas já. Essas são as duas respostas mais usuais. Só que dentro de E5 tem 3, né? Porque eu posso jogar o Marro e Lopes, se o cara jogar E5 ou alguma outra coisa, né? Ou seja, contra o cavalo C6 eu posso criar alguma coisa. Bispo C4 italiano, eu posso jogar um D4 escocês, um bispo B5 Rui Lopes. E as pretas podem fazer cavalo F6. A Petrov ou Petrov com 2 Fs também está certo. Ou defesa russa. E D6. Dá para trabalhar também, né, com a ideia de D6, aonde o que se tem usado mais hoje é o toma D4. E o D6, como é que chama mesmo a D6? Defesa? Quem sabe?
Então, o jogador que jogar contra E4 tem que estar preparado contra esses que eu falei. Então, é o Philidor, né? D6. Só que não são só esses, né? Então, nós temos o C5 e o E5, 3. Então, nós já estamos com 4 defesas que nós temos que estudar contra. Nós, no livro, vamos estudar contra a siciliana. Mas o jogador pode fazer E6. Tem muita gente jogando E6, não tem? Aqui mesmo, no Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso, quando a gente vai jogar os torneios lá do sábado, né, tem muita gente jogando francesa. Então, tem que estudar contra a francesa. Caro-Kann. Tem muita gente jogando Caro-Kann, então tem que estudar também. E aí, tem D5, escandinava, tem G6, moderna, tem D6, Pirque, e tem cavalo F6, Alekhine. Então, essas são as 10 que a gente tem que estar preparados quando a gente joga o E4. Mas, neste curso que nós vamos trabalhar, é contra a siciliana. Então, é contra o C5, tá, que nós vamos trabalhar. Qual que é a ideia desse autor? A ideia desse autor é assim, ó. Você vai abrir a siciliana normalmente. Quando fizer cavalo F6, qual que é a resposta natural aqui? Lucas, Lázaro e Olavo. Quando as pretas fazem cavalo F6 e atacam esse peãozinho, qual que é a resposta natural para defender esse peãozinho? Isso, Lázaro, muito bem. Isso, Lucas, muito bem. Olavo, qual que é a resposta natural? Quando o cavalo ataca E4, a linha F6, qual que é a resposta natural mesmo? Esse aqui, né? Cavalo C3. Então, as pretas desenvolvem uma peça, atacam E4, o branco desenvolve uma peça e defende E4. Normal. O autor propõe esse, F3, ó, no lance 5, F3. Olha na parte de baixo. Debaixo do título do livro, o amarelinho. Ó. Deixa eu dar uma afastadinha. Ó. Vocês viram? Olha lá, ó, 5, exclamação F3. Né? Jogando para ganhar com 5 F3. Então, é isso aqui que nós vamos trabalhar o curso todo, os 4 dias. Aí tem as respostas das pretas. Então, tem as jogadas mais usuais. Então, nós vamos ver, no primeiro capítulo, as pretas jogando esse esquema aqui, que é o esquema com E5. As pretas jogam E5. Perfeito? Nós vamos recuar o cavalo para cá e vamos ver as respostas que as pretas podem dar aí. Tá? Nós podemos ver as pretas jogando E6. Naquelas posições com B6 e A6, ou A6, B5, que a gente chama de sistema porco-espinho ou sistema erizo. Então, são colocados os peões, por exemplo, nesta formação. Então, uma forma de lutar contra isso aqui que o branco vai fazer é esse sistema que eu mostrei. Dá para jogar? Quando eu jogo aqui, ó, G6, o que eu estou querendo fazer mesmo? Lucas, Lázaro, Olavo. O que eu estou querendo fazer na posição? Como é que chama esta variante? Dragão, né, Lázaro? Toda vez que eu jogo G6 é dragão. Então, o branco também tem que ter uma sequência contra dragão. Então, basicamente, são essas as respostas. Jogar E5, jogar E6 e jogar G6. É para isso que a gente tem que estar preparado, tá bom? Eu vou só mostrar algo para vocês, assim, mais rapidinho, para vocês entenderem. Por exemplo, numa dragão, o branco pode jogar cavalo C3, bispo G7, bispo E3, rocou, bispo C4,
Cavalo C6, dama D2, bispo D7, roque. Torre C8, bispo B3. Cavalo E5, ameaça cavalo C4. Eu jogo H4. Porque eu roquei grande, as pedras socaram pequeno. Quando eu jogo H4, o que eu estou ameaçando? Isso, Olavo. O bispo G7 dá origem a dragão. Quando eu jogo H4, estou ameaçando H5. Qual que é a melhor resposta das pretas? Então, uma das possibilidades aqui para o branco, dentro desta sequência fazendo o dragão, isso nós não estamos entrando no livro ainda. Só estou fazendo uma introdução do curso, tá? Isso, Lázaro, H5. Beleza. Aí ele quer jogar esse. O que a gente faz? Nós jogamos lá bispo G5, porque se ele joga aqui, eu jogo esse, né? Ele joga torre C5. Aí eu faço G4, peão toma F4, sacrifica o peão. Cavalo C4, dama E2, então vou ter 2 ataques. Só tem uma defesa, aí joga esse. E no lance 17 começa a luta mesmo. Aqui, quem joga dragão, sabe que é F5, no lance 17, até aqui é arroz com feijão. Tem que saber, são lances normais para essas posições de dragão que a gente faz aí. Então, uma das possibilidades é cair por transposição de lances numa dragão, né? Então, vou chamar de novo. Ó, é possível, dentro desta sequência que a gente quer fazer, cavalo F6, F3. As pretas, por exemplo, podem jogar A6. O branco, se não quiser jogar C4, pode fazer cavalo C3. Perfeito? Isso aqui é uma Najdorf, né? A estrutura dela é de Najdorf. Suponhamos que jogue a estrutura aqui com D6 e E6. Bispo E3, bispo E7, dama D2. Isto que eu estou fazendo aqui de novo é uma sequência aguda, uma sequência muito agressiva. Não fiquem preocupados, tá, gente? Eu estou só fazendo uma introdução. Depois que eu vou entrar no livro e aí a gente vai mais passo a passo, tá? Só estou mostrando as possibilidades aqui que o branco teria até de transposição. Então, esta linha é para jogar H4, G4, H5 e ir para cima. Então, isso aqui é chamado de ataque inglês. Inclusive, a videoaula de bônus é do ataque inglês. Eu coloquei lá, ataque inglês contra a siciliana. Então, a videoaula de bônus deste curso será sobre essa formação que eu estou mostrando para vocês. Suponhamos que as pretas sigam normal aqui. Rei B1, toda vez que está enfrentando uma siciliana, a coluna C fica semi-aberta. É bom tirar o rei daqui. Evita problemas também, né, na diagonal, uma cravada da dama, se esse bispo sai, por exemplo. E também este rei fica protegido atrás deste grupo de peões. Né? São 3 peões aí. Ele fica bem protegidinho. Legal. Aí é o seguinte. As pretas seguem aqui, cavalo C6. Toda vez que tem a tomada, nós podemos tomar de bispo. Não tem problema. Aqui é o ataque à baioneta, lados opostos. O rei está rocado grande, que está rocado pequeno. Então, o branco vai mandar tudo lá para cima. As pretas, tudo para cima desse rei. É como se fosse uma corrida para janta. Todo mundo já jantou aí? Eu não jantei, não. Ó, só tomei minha coquinha com um salgadinho. Só depois do curso que eu vou jantar. Pois é. Então, imagina que seja uma corrida, está todo mundo correndo para janta. Quem chegar primeiro vai atacar as panelinhas ali primeiro e vai jantar primeiro. Então, quando tem esse ataque à baioneta, lados opostos, tem que ser muito rápido. Né? Tem que ser muito esperto no ataque para as peças chegarem primeiro. Então, por exemplo, B5, aí H4, B4, cavalo saiu aqui, A5, H5, então, por exemplo, A4, G5, aí faz lá G6. Olha o problema, hein? Não pode tomar com esse que já leva um duplo. Então, vamos tentar tomar com esse aqui? Vamos. Ixi, essa posição está ficando perigosa, hein? Suponhamos que as pretas tomem aqui, toma de cavalo. E elas tentam, por exemplo,
continuar o ataque. Só estou mostrando uma sequência que naturalmente é uma sequência ruim para as pretas, para vocês verem o potencial do branco. Não, hoje não tem esse refrigerante que você falou, não. É só a aguinha e a Coca-Cola que já foi aqui, que foi o meu lanchinho mais cedo. A janta é só mais tarde. Esse Lázaro não tem jeito, não. Brancas jogam e a partida acaba. Qual que é a sequência para ganhar? Porque o branco chegou com o ataque primeiro, nesse ataque inglês. Esse ataque inglês surgiu o seguinte: na década de 1980, alguns grandes mestres ingleses, Raymond Keane, Adams, esses jogadores, né, que se destacavam ali nesse período, eles começaram a melhorar uma variante chamada Velimirovic, que já, quando vocês arrematarem essa posição, eu vou mostrar essa outra variante, que era muito jogado pelo Fischer, pelo Tal, lá na década ali de 60, por exemplo, né? Final dos anos 50, 1950. Mas, Lucas, isso está legal, né? O Lucas está querendo jogar aí Dama H2, mas tem melhor, Lucas. Tem mate forçado. Porque quando você joga isso, eu posso sacrificar material. O Lucas está tentando aqui, ó. Porque mesmo que eu perca material, eu estou conseguindo fugir aqui, né? Até, Lucas, ó, nem dá para fazer isso aqui, viu? Porque tá tomando aqui, ó. Nem dá para fazer isso, ir tirando, né? Então, Dama H2, acho que não. Ó, Lázaro já achou. Muito bom, Lázaro. Só tá faltando aí Olavo. Olavo, brancas jogam aqueles mates que você fica matando lá com o professor Julian. Lá do 1001 combinações de mate. Tá aí. Brancas jogam e as brancas arrematam. O que joga agora, Olavo? Tem ideia? Não? Ó, é o que o Lázaro falou. Torre H8 e chama atração, né? O rei fica agora exposto na coluna que está aberta. Aí a gente simplesmente toma e dá mate lá. Então, só para vocês verem o potencial de ataque que tem esse F3. Então, nós vimos dentro de uma dragão, por inversão, por transposição de lance, o ataque chamado Yugoslavo, que coloca aquele bispo em C4, tenta abrir a coluna H e vai lá para cima. E nós vimos agora essa posição aí, que é do ataque inglês. Só mostrar para vocês o que é o Velimirovic. Isso aqui, década de 1960, final da década de 1950, o Fischer, né, ex-campeão do mundo, o Tal, ex-campeão do mundo, eles estavam jogando muito isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, o Manaidorf, que é aqui, né? Estavam jogando muito isso aqui, ó. Então, F3, né? Só que eles faziam bispo C4, bispo B3, então isso aqui para poder atacar lá, né? Se rocasse pequeno, o branco chamava ataque sozinho, F4, F5. Se rocasse grande, com dama E2, era o tal do Velimirovic. Então, esta posição, que é chamada, então, de Velimirovic, que foi melhorada pelos jogadores, pelos grandes mestres ingleses, e passou a se chamar ataque inglês. O que eles fizeram? Eles não jogaram bispo C4 e bispo B3. Perdeu-se um pouco a potência do ataque, né, porque esse bispo aponta para lá, mas nós ganhamos dois tempos, né? Como a gente, no ataque inglês, está segurando o bispo em F1, você
está ganhando 2 tempos no ataque. E a dama vai em D2, porque tem muita posição que você faz o sacrifício lá em H6. Toma, né? E depois faz o sacrifício lá, se as pretas têm o peão em H6. Então a dama em D2 é uma melhora aí em relação à linha. Ok? Podemos começar o curso agora? Essa introdução está legal? Entenderam mais ou menos as ideias aqui que o branco quer? É claro que as pretas têm muitas respostas, né? A siciliana é muito rica, muito antiga, inclusive. E esse rolo compressor que passou aqui em cima do peãozinho é só na capa do livro, porque na prática realmente é duro. Posso começar então no livro agora? Então, ó, o primeiro capítulo, nós vamos trabalhar com a ideia. Ó, vou mostrar uma partida para vocês aqui, para vocês entenderem. Ó. E4, C5, cavalo F3, as pretas fizeram D6. Normal, né? Quando tem E6, tem cavalo C6, mas esse D6 é mais usado. Cavalo toma, aí fez cavalo F6. Lance 5, o que nós vamos jogar mesmo, para exclamar aqui? Então, isso aqui foi uma partida do Zhang e o Parágua, Mark Parágua. Isso foi jogado em Singapura em 2004. Então, são 2 GMs, um tem 2.519 de brancas e o de pretas 2.534. Isso, muito bem. Então, nesta posição vai jogar F3. Porque isto é o que o autor quer fazer em todas as posições. Então, é como se fosse um sistema genérico. Sabe quando tem o remédio genérico ali, né? Então, pois é. Então, ou alguma coisa genérica, né? Que atende a muitas coisas e tal. Esse F3 é para isso. Como se fosse um sistema que toda siciliana que as pretas ensaiarem, qualquer variante, qualquer linha, a resposta vai ser F3. Tá? Então, neste primeiro capítulo, nós vamos trabalhar com o E5.